Eu tava com expectativas muito altas, então tava com medo de me decepcionar. Putz, botei água demais. Começo desastroso. Não sei o que tá acontecendo nesse vídeo, não sei que causa é esse. Eu surtando a cada 15 segundos. Se alguém botou alguma coisa, eu vou chorar. Vamos estar removendo? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de colagem de Travel Journal, que faz muito tempo que não tinha aqui no canal, eu estava morrendo de saudades. Como vocês devem ter visto no último vídeo, eu estou em outro país, por isso tem um cantinho novo. Demorou um pouquinho para eu conseguir me estabelecer aqui. E bom, esse setup ainda não é o ideal, eu tô aqui de um jeito meio improvisado, mas daí vocês me comentam o que vocês acham, como que tá aí para vocês verem. Mas esse é o meu caderno das expedições Femingos, essa é a capa, é um antigo caderno da Empório. Hoje estaremos fazendo o Travel Journal da última expedição Femingos que aconteceu, que foi para o Peru. Eu já tenho cortado essas tiras, porque vamos criar nosso próprio fundo aqui nessa página. O que acontece? Uma das coisas que mais me inspiraram no Peru, é claro, são as estampas, o maximalismo, as cores. Então eu quis emular isso de alguma forma, por isso eu peguei esses papéis que já eram bem coloridos e estampados. Eles são todos esse aqui, ó, os mesmos que vocês veem aqui. Isso aqui, gente, nada mais é do que papel de origami, que eu achei para vender lá na Flying Tiger. Então eles são ótimos porque são dos dois lados impressos. E eu amei a paleta de cores, eu achei bem diferente, bem coloridona, mas de um jeito que fica bem harmônico. Então já selecionei algumas cores e estampas para meio que simular essa ideia de um tecido peruano, claro que bem desconstruído, né, bem abstraído, mas essa é a inspiração por trás. Eu só quero mesclar bem as cores. E esse mais escuro, eu gosto aqui. Estou feliz, gente, estou seguindo o fluxo. Acho que já podemos colar. Eu trouxe para essa minha viagem poucos materiais, mas várias fotos já impressas, então eu vim preparada de certa forma. Já tinha imprimido lá na minha impressora do Brasil as minhas fotinhos em papel adesivo, aquele papel glossy adesivo que eu sempre uso. Eu fiz até esse chapeuzinho, que é o chapeuzinho que as meninas ganharam na expedição, fiz nesse formato meio adesivo para usar aqui em cima. E claro, peguei coisinhas de viagem, embalagens que sempre fazem parte do diário de viagem, do scrapbook, é sempre bom ter esses gráficos. Além disso, eu também trouxe as minhas próprias folhas de recortes e adesivos, que são essas aqui que eu mesma criei e eu imprimo na minha impressora, seja em papel normal quanto em papel adesivo, que daí vira um adesivinho, né? Basta recortar. Que é daqui que são essas letrinhas, inclusive, que eu estou usando. A cola, gente, eu não tinha trazido uma cola líquida, eu comprei aqui uma baratinha e estou me arrependendo, porque eu misturei agora com água, que é normalmente assim que eu gosto de usar pra colar, só que, gente, veio um cheiro tão forte que eu não vejo como isso pode ser sem ácido. E é bem importante que as colas sejam sem ácido para esse tipo de trabalho manual, para que dure mais. Porém, a essa hora da noite, não está tendo outra cola, então acho que eu vou ter que encarar essa. Não recomendo, não façam isso, mas é que realmente, gente, eu tive que esperar até a noite para gravar, porque tá muito quente aqui. Então, todo tempo precisa ser aproveitado, entende? Eu tô com muita vontade de fazer colagem, eu tô precisando disso, então eu falei, vamos seguir com essa cola mesmo. Como esse papel é fininho, um pouquinho já faz tanta coisa e deve ficar com um acabamento bem legal. Gente, façam uma prece aí em casa por mim, quem puder, pela minha saúde, respirando essa cola aqui. Putz, botei água demais. Começamos caóticas. Nossa, gente, acho que é Deus me falando, para. Não usa essa cola, gente, eu não acredito. O vídeo mal começou. Já tô dançando no caos, caótica, levemente problemática. Adoraria ter agora um papel toalha. Vou buscar. É um sinal. Que começo desastroso. Socorro, Deus. E essa cola está seca. Uma salva de palmas. Isso aqui, tóxico. Isso, seco. Isso não é uma cola. Se eu quiser não ouvir os sinais, eu ainda posso continuar com essa fita, porque essa funciona. É só que ela não vai dar aquele acabamento, tipo, eu vou ter que gastar muito dela pra dar um acabamento bem retinho, como eu gosto. Mas por um lado, né, eu não vou morrer sufocada, então... eu vou chorar. Eu só queria fazer uma colagem junto com as minhas amigas.
Sobrevivemos à primeira página de algo que era para ser extremamente simples. Eu quero já, né? Já estamos começando hiper maximalistas. Eu já quero botar essa embalagem de chocolate que eu comprei lá. Gente, eu fiquei assim maravilhada com o maximalismo peruano. Olha essa embalagem, gente, por favor. Olha como é discreto, delicado, só tem tudo na imagem. Pois bem, o que eu fiz? Na nossa viagem, realmente, a gente foi muito falado dos metais preciosos, da prata, do ouro, no Império Inca, então eu quis colocar elementos dourados, então simplesmente peguei aquele papel que eu mostrei pra vocês e recortei uma mini lhama. E também uma espiral, que é o símbolo da Pachamama, só que eu não sei qual das duas usar. Vamos pensar, a gente já tem uma lhama aqui, outra aqui, ou essa grandona aqui, tipo assim. Só que agora eu não tenho a bendita de uma cola. Isso com isso não vai casar. Nem acredito, gente. Acho que é isso. Acho que vamos ter que nos despedir aqui por hoje, porque eu simplesmente não tenho com que colar as mini coisas. E eu vou ter que sair pra comprar uma cola decente amanhã. E daí, ainda dos meus adesivos, daqueles que eu mostrei pra vocês, eu recortei alguns botõezinhos. Olha eu não querendo dar o braço a torcer. Vamos ver se algum combina. Eu gosto de soltinho, tipo... Sabe quando descobriremos? Amanhã, quando eu aparecer com essa página colada. Estamos de volta, estamos com a nossa página pronta agora, gente. Sim, comprei a bendita da cola. Terminamos, se vocês notarem, eu cortei aqui, deixei só essas duas tirinhas pra aparecer quando o caderno estiver fechado. E eu tive a ideia de depois acrescentar aqui nas viagens, tipo aqui no Chile, botar algumas abinhas também pra meio que eu separar cada viagem, eu acho que vai ser legal. E aqui, então, decidi botar os botões mais nos cantinhos. Estamos assim... Temos a embalagem, temos os meus dourados, porém, mais é mais. E é por isso que eu estou querendo fazer aqui alguns detalhes em lápis de cor para passar uma vibe meio tecido, sabe? Como se tivesse sido costurado, coisinhas assim. Gente, é mínimos detalhes, mas que pra mim a magia está nesses toques. Só como se fosse uma costurinha, sabe? Muitas das fitas que eles têm lá, dos tecidos, os têxteis apresentam essas costuras. É bem sutil mesmo. Acho que eu vou fazer xizinhos. Peguei um tom bem similar ao tom do papel mesmo. Estou amando. Será que eu ponho bolinhas também? Costura nesse também? Também. Por que não, né? O que eu posso fazer aqui? Meio montanha, meio... Mas eu vou pôr bolinhas. Não sei porque quando eu tava no colégio eu costumava desenhar muito esse tipo de padrão, assim. Ó, gostei. Coloquei a folha lisa pra deixar um pouco lisa, mas por que não fazer o oposto logo depois? Já esse aqui é um que eu estaria apta a deixar liso, se eu não tiver um lápis próprio pra ele. Claro que eu tenho, duh. Olha aqui o tamanho. Nossa, essa cor de lápis ficou perfeita para esse papel. É isto, estamos assim. E vamos para a próxima página, para não ficar o dia inteiro só em cima de uma. Já comecei preparando um pouquinho. E para essa página, eu tenho uma visão que eu estou muito animada. Acho que vai ficar muito legal, gente. Eu cortei esses círculos todos frufruzados para simular pompons, porque pompons eram muito presentes lá no Peru. Então é isso que eu estarei fazendo aqui. Essa ideia de uma cortina de pompons, então eu já cortei nas mesmas estampas, nos papéis que vocês já viram, esses papéis de origami, e daí eu vou conectar eles desenhando uma linha de lápis de cor mesmo. E na falta de uma Cricut, eu cortei na mão, gente. Isso aqui. Eu escrevi Girls Trip. Tem um vídeo desse momento, porque tava muito, muito quente. Então eu e o Rafa, a gente foi trabalhar num café que tem ar-condicionado. E daí eu fiquei lá, manualmente, cortando, desenhando e cortando essas letrinhas. Mas eu até fiquei feliz com o resultado. Eu tenho amado essa combinação de lilás com vermelho, que é algo que eu nunca pensaria no passado. E hoje em dia eu sou apaixonada por essa composição. Então, o tema dessa página aqui é mostrar um pouquinho dessa presença feminina, tanto na nossa viagem, no nosso grupo em si, tanto quanto as mulheres peruanas que nos receberam nos passeios
passeios. Então esse passeio aqui foi muito legal, era uma espécie de loja e espaço colaborativo, assim, de várias mulheres artesãs que fazem produtos têxteis, bem com essa cara que a gente conhece do Peru e tal, e então elas fizeram uma apresentação muito legal, explicando como eram feitos os tecidos com tingimento natural, coisas assim. Foi super legal, a gente se divertiu muito. Depois a gente ainda fez comprinhas, coloquei essa foto aqui também num dia disso, que essa viagem foi muito especial porque também teve esse clima de girls trip, sabe? Foi muito gostoso, então eu amei esse passeio aqui também, então dei uma certa evidência pra ele e veio o sol. Então agora já podemos começar a colar. Eu surtando a cada 15 segundos e dessurtando no segundo seguinte. E nessa viagem, gente, nós tivemos o número recorde de blogueiras, de influenciadoras na mesma viagem. Então foi eu, a Mika, a Marina Viaboni e a Isa. Muito legal viajar com outras criadoras de conteúdo, com tanta gente criativa. Além das outras meninas que todas também eram criativas, sabe? Gostavam das mesmas coisas. Foi muito legal. E enquanto eu estou colando todas essas partes aqui, eu vou deixar algumas imagens, então, que eu gravei lá na nossa viagem para vocês sentirem um gostinho. Agora de volta à nossa colagem. Eu quero botar essa bandeirinha que eu fiz de papel mesmo aqui meio como uma continuação do Girls Trip, mas esse papel é exatamente igual a esse, então ele acaba sumindo. Eu tô em dúvida se eu faço algo com lápis de cor pra dar uma salvada, ou eu vou tentar agora imprimir alguns recortes da minha cartela, que são esses pincéis aqui. Eu pensei neles pra composição por ser essa coisa mais artística, que esse foi um passeio bem em contato, assim, com inspiração, com arte, sabe? Ver esse lado do artesanato, da cultura. O que acontece, gente? Contando agora os bastidores, essas artesãs fazem essa apresentação sobre os materiais, tudo que é bem legal e é muito engraçada, tipo, nossa guia ali nesse ambiente, ela era muito carismática, muito engraçada a artesã que estava apresentando. E claro, qual é o grande lance? Ali é uma loja que daí eles te atraem, façam essa apresentação e daí você pode comprar algo ali se você quiser, né? Elas te incentivam a comprar. Só que eu, gente, normalmente eu não sou uma pessoa muito consumista, até porque eu tenho um gosto muito criativo, de gostar de umas coisas muito diferentes, que muitas vezes o resto nem me empolga muito. Mas o Peru, gente, por ser super maximalista e criativo, tocou num lugar que eu fiquei com muita vontade de comprar várias coisas. Nesse lugar eu comprei um poncho, que eu inclusive usei depois na viagem, mas a vontade que me deu é de comprar várias coisas, muito cativante. Então, assim, só pra avisar que se você for, tem esse lance, sabe? Pode ser considerado meio tourist trap pra algumas pessoas? Talvez sim, mas a gente curtiu demais, assim, não me arrependo de ter ido pra lá, pra esse passeio em específico. Tem um outro aqui que eu não recomendo tanto, então não estarei nem mostrando. Por isso que esse, se eu estou mostrando, é porque eu recomendo muito. Gente, eu me diverti horrores. Bom, vamos lá, qual que era a minha ideia? Brincar alguma coisa com os pincéis pra dar uma quebrada aqui, não sei se fica too much, se fica meio nada a ver. Acho que eu vou desenhar o fio primeiro só pra ver como vai ficar. E vamos de roxo, né? Porque estamos com esse tema. E também a cor do cordão que eu tenho. Então por isso que eu pensei em roxo. Eu vou trazer ele por aqui. Ops, podia ter já começado a baixar um pouco mais ali. Sem perfeccionismo, gente. Nossa, mas eu gostei muito de como tá ficando. Ai, eu amei! Sim, agora temos os pompons. Agora tá tudo mais coeso na minha mente, faz mais sentido. Será que colocamos pra daí ficar bem, tipo assim, girls trip artística? Ai, aqui do ladinho fica fofo, tipo, segurando as fotos. Uma borboleta, do nada, borboleta. Eu quero mais América Latina, eu quero Incas. Gente, eu tenho até uma folha de adesivo que eu fiz pro Peru, mas de novo, eu não tenho impressora aqui. Eu dei pra todas as meninas, porque a gente teve, no final da viagem, um workshop de travel journal. E daí eu fiz pra elas e dei uma folha de recortes, assim, adesivada. Toda a temática da nossa viagem pro Peru. E eu jurei que eu tinha trazido a minha e não trouxe pelo jeito, porque eu não consigo achar. Paciência. Vai que era o tamanho da bandeira que tava me incomodando, né?
Na dúvida, cortei. Nada como ser impulsiva e se arrepender só depois. Não, pera, daí também avacalhei. Fazer um pompom meio desgranhado, assim. Fofo também, abstrato. Acho que eu vou fazer isso pra daí vocês... Pra se der errado, a gente me xinga mais tarde. Gostei, tá? Gostei. Para minha própria surpresa, ele tá bem girly. Yes, gostei. Um prendedor. Aqui é um varalzinho de pompons. Aqui é um prendedor de roupa. Tem um tema. E eu tô quase jogando pela janela essa bandeira aqui. E se... Lá vou eu com as minhas ideias sem pé nem cabeça. E se a bandeira ficasse solta aqui? Só porque eu não sei o que fazer com ela. Só não sei onde no caderno que eu ia prendê-la. Sabe? Mas vocês pegaram a visão? Daí tem um fio aqui, só fica meio caótico o fio pra cá e daí de repente teria que ser tipo, sabe, vindo daqui. Nossa, ficaria muito engraçado se tivesse várias coisas móveis assim. Gosto da ideia, não gosto tanto da cara da execução, mas tô amando essa página, ela tem tudo pra ser uma das minhas favoritas. Eu pensei muito em usar um lacinho assim, ou esse assim, só que eu não sei se não desvirtua um pouco a ideia. Ele traz esse toque bem girly, que eu gosto, mas será que lacinho é uma coisa europeia? Será que não é muito europeu? A gente tava querendo aqui uma coisa mais peru. Ai, gente, viver na minha cabeça não é simples. Acho que eu vou me render, hein, ao lacinho. Vamos ver como fica. Gente, pior que ficou muito fofo. Mas eu acho que eu tiraria a bandeira, eu deixaria só o lacinho. Mais uma página pronta. Próxima página. Aqui já temos uma base preparada. E a minha ideia com esses rasgos é meio que uma coisa meio montanhas. Super abstrato, claro. Essa é uma técnica que a gente usa muito no scrapbook, né? Colagens, de rasgar o papel e deixar aparente esses rasgos. Mas eu quis brincar um pouco com isso, já que a gente andou muito de carro pelas montanhas em paisagens lindas. Então essa é a minha ideia. E temos um tema especial nesse layout aqui duplo, que são lhamas. Não tem como não ser apaixonada, não ficar maravilhada pelas lhamas e alpacas do Peru, tão presentes. E a gente ficou maravilhada, né, gente? Essa viagem, tanto aqui... Vamos lá. A gente ficou tão maravilhadas que várias das meninas combinaram de fazer uma tatuagem de lhama e elas fizeram. Eu não sei se todas já fizeram, mas várias já fizeram. Porque sim, coisas assim acontecem em expedições femingos. Você nunca sabe o que vai acontecer e lembrem que essas pessoas não se conheciam antes de viajar. E de repente, lá estavam elas no Peru combinando tatuagens. É tudo pra mim, né? Por isso que eu amo tanto, gente, esse grupo, fazer isso. Então, quis dar um momento de atenção pra isso, pra lembrar dessa memória que era sempre uma gritando pra outra, meu Deus, a lhama! E apontando, e a gente tirando foto. E esse aqui, igual o outro, mesma coisa. Escrevi e cortei com estilete. Esse aqui que é um estilete de precisão da Mimo, que eles me deram, muito bom, inclusive. Vem com várias laminazinhas que eu guardo aqui dentro. Mas isso foi, então... escrito e recortado à mão, e agora eu vou usar na minha composição. Se eu pudesse dar uma dica que eu achei, às vezes eu acabo imprimindo as fotos pequenas demais. Essa eu gostei, que eu deixei ela um pouquinho maior, pra gente conseguir ver um pouquinho melhor da paisagem. Claro que a foto impressa, ainda mais impressa em casa, não fica com a qualidade de ver uma foto digital, né? Mas é pra isso que serve o scrapbook, pra passar o sentimento, né? A memória em geral, a vibe. Como eu posso dizer? Além da foto, né? O scrapbook é pra passar algo além da foto. Então, se eu quiser ver ela em HD e dar um zoom, eu vejo no meu celular. Por aqui, a gente foca no sentimento, em lembranças, memórias afetivas, essa é a palavra. Esse lugar aqui, gente, foi o primeiro que tirou meu fôlego, assim. Simplesmente essa cidade antiga no topo da montanha, que você consegue entender um pouco como eles viviam, como funcionava, como era super organizado e uma civilização super avançada, sabe? E depois aqui, então, gente, nossa, a gente explodiu nossa mente. Aqui, basicamente, cada degrau isso aqui funciona como uma estufa, funciona como degraus de plantação, em que cada degrau vai variando a temperatura. E por isso que os incas conseguiam plantar diversas coisas e, como se diz, modificar geneticamente várias plantas. Então eles cultivaram milhares de espécies diferentes de milhos. E eles conseguiam fazer tantas plantações e tantos avanços na agricultura por isso, por causa desses degraus, que a temperatura vai mudando e te permite, assim, plantar várias coisas diferentes. Essa é uma viagem que eu recomendo muito, gente. Se você tem o sonho de ir para o Peru, boom!
bandeira. É legal que dá uma cortada na paleta de cor que eu tô aqui, que é esse azul e verde limão, mas acho que não tão legal a ponto de eu realmente colar. Eu sinto que tá faltando algo aqui, sabe? Tipo umas coisinhas de etiquetadora. Ah, esse é fofo. Pessoas especiais. Inclusive, quem participou do Clube de Colagem Femingos é da nossa folha de recortes que eu peguei esses aqui. Ah, ou esse aqui, porque é tipo pessoas especiais. Lhamas! Cara, não é culpa minha se botões combinam com tudo, tá? A vontade de colocar botão em tudo. Borboleta é muito fácil também de combinar com tudo. Eu que tô querendo me forçar a fazer coisa diferente. Ai, um amigas é fofo também. Amigas. Eu amo um bom clichê. Vou recortar o mágico e amigas e ver se rola. Fofo, viagem, amigas. E daí fica meio tipo, amigas que eu fiz na viagem. Inclusive, meninas, se vocês estiverem assistindo, saudades, viu? Eu fico vendo as fotos, eu até mandei lá no grupo, eu até me emocionei quando tava vendo as fotos, porque essa viagem foi muito especial. Meio engraçado, né? Assim, é que fica tão fofo. A culpa não é minha se fica fofo. Fica meio aleatório? Um pouco. Pessoas especiais, viagem, amigas. De adesivo, gente, a gente tá meio limitado. Olha o que temos de adesivos. Temos estrelas, vacas, maquiagens ou instrumentos musicais. Assim, para o Peru, está um pouco limitado. Ai, mas gostei bastante desse preto, quebrando um pouco a paleta de cor que tava bem clarinha. Não sei pra vocês, mas pra mim é muita intuição em fazer arte, fazer coisas criativas. Nossa, pra mim, assim, desliga um pouco o racional e vai no feeling, porque senão é muito difícil tomar algumas decisões. Porque não tem certo e errado, né? Estou tentando evitar os clichês dos corações, estrelas e borboletas? Estou. Estou quase desistindo disso? Estou. Como eu estou muito indecisa, vou deixar essa página assim por enquanto. E daí depois eu volto e finalizo e mostro pra vocês. Só pra não perder o ritmo aqui. E a próxima, estou animada pra mostrar pra vocês. Olha o que eu fiz. Vamos ao conceito. Bom, aqui eu tenho só um fundo planejado, mas essa página é que eu quero botar minhas últimas fotos de passeio, que são essas duas aqui, que eu amo, inclusive. E aqui eu quero fazer uma página do trem, o famoso trem que nos levou pro Machu Picchu, porque eu fiquei encantada por ele, foi uma das minhas partes favoritas. E pra dar esse respiro, esse suspense pra gente virar e ir pro Machu Picchu. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trem, como se fosse um vagão do Peru Rail, de novo tudo desenhado, recortado à mão. E aqui dentro, como eu amo coisas interativas, eu coloquei uma fotinho nossa, que foi essa fotinho que inspirou toda essa gambiarra, porque é uma fotinho muito engraçada da nossa mesa lá dentro do trem, eu, Amanda, Magê e Carol, e eu não tinha impressa a foto da outra mesa das outras meninas, senão teria colocado aqui. Como eu não tenho, eu fiz uma janelinha aberta e outra fechada, e daí aqui eu vou colocar essa mala e escrever um pouquinho sobre essa experiência, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Então, ficamos assim, ó. Vou ainda decorar um pouco mais essa página, mas esse é o trem que vai nos levar para o Machu Picchu e vira uma página interativa. Amamos! Estou pensando em colocar ou aqui, tipo um chão, ou até mesmo por dentro, para de novo ser aquela ideia de montanhas. Essa ideia que a vista que a gente via sempre pro lado de fora eram as montanhas, né? Eu gosto, gente. Não sei se é todo mundo que vai gostar, mas já me facilita a questão que era que o meu trem tá sem rodas, né? Eu tenho que fazer algo a respeito. Eu vou seguir assim. Ah, gente, esse aqui é o cartãozinho pra explicar, eu queria muito guardar ele. Esse é o cartãozinho de um restaurante maravilhoso que a gente foi lá. A gente foi 2 vezes no Miranda, que é o mesmo restaurante do Carpe Diem, que lá a gente conseguiu uma mesa bem grande. E, gente, que comida deliciosa. Foi tipo, eu sei que eu estava no Peru, mas foi a melhor comida italiana que eu já comi. Esse é um fato que é muito famoso, mas não sei se pra todo mundo, porque pra mim não era, que o Peru é muito famoso pela sua culinária. E realmente não é só pelo ceviche, pela culinária local deles, mas também porque um dos melhores restaurantes do mundo tá lá, vários tipos de culinária são feitos lá e eles realmente, gente, tem um serviço tão bom, sabe? Tem um cuidado, assim. Nossa, eu achei incrível a experiência que a gente teve lá. Estou me referindo mais a Cusco, porque a gente não foi pra Lima, então não posso dizer pelo todo, né? Pelo país todo. Mas as experiências gastronômicas que a gente teve, eu gostei muito. Tipo, muito capricho. Essa era a palavra que tava faltando. Aqui está o meu Peru Rail. E agora sim, minhas montanhas,
que daí já vai casar com essa página. Agora, a nossa malinha, como se fosse a nossa bagagem aqui dentro. Não! Tá muito pra baixo, sabe? Foi. Tem que esperar um pouquinho essa cola secar. E meninas, que fique bem claro que se eu tivesse uma impressora aqui, eu iria imprimir a foto de vocês pra eu colocar nessa janelinha, porque ia ficar muito fofo. Eu acabo escolhendo também o papel de fundo olhando muito pra foto, sabe? Pra ver o que combina com as cores da foto, o que realça. E dessa aqui eu achei uma boa mistura. Estou gostando. Então, a minha dúvida é onde eu ponho esse papel de bala, que é uma bala de coca, que se vende em todo lugar lá, porque a gente acaba tendo que mastigar bastante folha de coca, tomar chá de coca, essas coisas, por causa da altitude. No nosso caso, foi mais o chá mesmo que a gente bebeu, ou as balinhas, que então eu guardei uma recordação aqui, só não sei se eu ponho aqui, se eu ponho aqui, se eu ponho... Não, aqui não. Ou se eu ponho aqui. Tipo, aqui ia ser legal também, porque já tem uma embalagem de doce, já tá caótico, levemente problemático. Nossa, pior que eu gostei aqui. Ou aqui, ou aqui, não sei se ficou muito perdido. A mensagem aqui é mais tipo assim, altitude, é uma bala. Eu quero escrever sobre o restaurante, bem pequenininho. O que vocês estão achando, gente? Gostaria de pedir agora pra você parar o que você está fazendo e, se possível, avaliar aqui esse vídeo, deixar um comentário, que isso ajuda muito o canal. E, por favor, né, seja bem-vindo, bem-vinda se você for novo aqui. Se inscreva pra fazer parte da nossa comunidade criativa e muito artística, cheia de hobbies, falamos muito disso. E se você já é de casa, né, gente, muito obrigada por estar aqui de volta. Vocês sabem que eu amo o YouTube. Nos últimos anos não tem sido tão fácil manter uma frequência, mas sempre que eu tô aqui, eu amo e ajuda muito se vocês compartilharem ou comentarem de alguma forma. Isso ajuda bastante a eu conseguir continuar produzindo, né? E é isso, agora podemos continuar. Sabia, gente, que eu botei essas estampas aqui nos meus recortes pensando no aproveitamento? Porque muitas vezes o cabeçalho de adesivo é uma coisa que a gente joga fora, né? E eu precisava botar minha marca em algum lugar. Mas daí eu tive a ideia de botar essas estampas fofinhas que vira meio que um washi tape também, né? Uma forma... Nossa, eu gostei muito desse aqui. Eu vou ter que usar. Vira uma forma de aproveitar, de você ter mais recortes, mais coisas pra usar. Eu acho que eu vou literalmente recortar e usar como se fosse washi tape, igual eu falei. Sempre acho engraçado quando alguém fala, tipo, eu não sei fazer colagem. E eu fico tipo, será que alguém sabe? Porque eu só... é só ficar testando, mexendo de um lado, mexendo pro outro, até uma hora que você goste. Gente, essa foto é muito boa. A Marina tá jogada no chão. Acabei de achar que eu trouxe recortado, que era pro journal que eu vou fazer num dos próximos capítulos aqui do canal. Eu vou fazer um journal do clube de colagem, de como foi lá em São Paulo e também em Curitiba. Quero guardar de recordação. Interessante. Que nem uma, tipo, tag de mala. E essa carta. Essa carta tá muito fofa. Tem os selos também, meio que saindo assim. Amei! Porque daí a carta fica meio que saindo já, revelando que tem algo a abrir e tcharam! Combinou demais. E aqui tem literalmente o carimbo que eu peguei do lado de fora do Machu Picchu, na cidadezinha. Acho que eu vou me render à borboleta, hein? E daí se segue aqui. Gente, gostei. É isto. Gostei. E decidi que a balinha vai ficar aqui mesmo. Estamos assim, gente, neste ponto. Depois eu ainda vou completar com alguns detalhes e mostro pra vocês no final. Mas agora eu queria que vocês tivessem a mesma experiência que a gente, de ter esse suspense pra então ter a maravilhosa vista do Machu Picchu. Então convido vocês a entrarem no nosso trem e preparem-se, porque é hora de conhecer o Machu Picchu.
Machu Picchu foi mágico. Eu tava com expectativas muito altas, então eu tava com medo de me decepcionar, mas de forma alguma foi realmente uma experiência muito especial. É difícil de acreditar que aquilo é real, que um dia foi uma cidade viva e pulsante. E eu acho que uma das coisas mais fortes é o fato dessa cidade ser tão integrada com a natureza. A gente tá no topo de uma montanha, você está no meio das montanhas. Então por si só já é muito especial, mas parece coisa de filme, parece coisa de história. É muito, muito, muito especial. Eu super recomendo essa viagem a qualquer pessoa. Eu espero que com essas imagens eu possa passar um pouquinho do que foi a experiência, da grandiosidade da coisa toda, porque realmente é chocante. Foi muito especial viver isso junto com as meninas. E aqui estão as novas páginas do meu diário de viagem que eu estava fazendo com vocês. Essas aqui são muito especiais, eu queria realmente dar um foco maior para as fotos, que inclusive são fotos da Mika Serur, que ela leva a câmera analógica e dela faz fotos maravilhosas na viagem. Então eu imprimi elas aqui numa FENAC mesmo, em papel de foto, porque ela me mandou depois que eu já tinha impresso as outras e trazido pra cá, e acabou sendo ótimo, porque elas ficaram grandes na página, ficou bem foco mesmo no visual. Eu acho que uma foto assim analógica diz tanto, sabe? Ela já vem o sentimento impresso junto, parece. Então eu foquei num fundo mais simples, usando só 2 estampas pra focar bem na foto mesmo, e alguns adesivinhos para enfeitar. E já nessa outra página, eu recortei em papel colorido como se fosse ali um Machu Picchu, as montanhas do fundo, que na verdade o nome delas são outros. Infelizmente, eu não vou lembrar. Isso me irrita muito, que depois que eu viajo, eu não consigo memorizar os nomes de cada ponto turístico, coisas interessantes. Mas enfim, eu fiz as montanhas, a minha bandeirinha finalmente achou um local que combinava. E aqui, chegando no fim, eu fui pegando tudo que eu tinha pra usar, né? As nossas fotos, fui fazendo moldurinhas com papel colorido. Assim, gente, eu acho que são ideias super fáceis de copiar, de se inspirar, porque eu realmente não fiz nada demais, é tudo basicamente papel e tesoura mesmo. E digamos que eu fiz uma coisa, vocês devem ter notado, apareceu ali uns adesivos do Peru que eu tinha mencionado antes, né? Eu comprei uma impressora. Gente, eu tava sonhando com ela por 2 meses, 2 meses eu estava indecisa, será que eu compro, será que eu não compro? Até comprei. Gente, eu fui ver e convertendo é muito barato, foi 48 € e ela é muito boa. Vocês conseguem ver, gente? A impressão é muito boa. Claro que uma dica, se você acha que a sua impressora não imprime bem, às vezes é questão do papel. Papel glossy é a resposta para essas que são jato de tinta. Enfim, tava comentando, né, que eu achei muito barato. Pra uma de tanta qualidade foi 47 €, gente. Deu tipo R$300. Ela é uma Canon Pixma TS3531i. Todos os meus neurônios foram necessários pra lembrar dessa informação. Mas é que eu pesquisei muito e eu estou apaixonada por ela, só que eu não sei se vende no Brasil. Não me matem. Eu fui descobrir só depois, porque eu queria ver quanto custava no Brasil, pra comparar, e eu não consegui achar. Mas eu tenho uma da Epson no Brasil que eu amo de paixão também, mas ela foi mais cara e ela é bem grande porque ela é pra imprimir tamanho A3 também. Enfim, eu fiz essa loucura durante esse vídeo e fui lá e finalmente comprei a minha impressora, imprimi meus adesivos do Peru, porque, gente, eu fiz eles pra isso, pra essa ocasião. E eu fiquei muito feliz de poder usar, fez toda a diferença. Era bem o que faltava aqui nas minhas composições. Ficou tão fofo. Inclusive, eu troquei de câmera agora porque a outra pifou, tá bom? Não sei o que tá acontecendo nesse vídeo, não sei que causa é esse. Se alguém botou alguma coisa, uma olhada, um feitiço, vamos estar removendo. Então aqui eu também usei vários desses adesivos do Peru que eu fiz. E por fim, essa foi a última página, gente, que eu estou apaixonada. Também imitei de novo aquela coisa de usar o papel rasgado pra parecer montanhas, e esse eu achei que foi o que isso mais funcionou, esse visual. Uma coisa mais noturna, super replicando a ideia do que foi a experiência de voltar de trem. A gente voltou no trem Vistadome, que é o mais legal que tem, assim, no Peru. Bom, não o mais legal, mas um super show que tem lá, que eles fazem, inclusive, apresentações, a gente dançou. Gente, foi muito divertido. Tinha um outro vagão, tipo, meio bar, meio festa, que a gente ia lá atrás, eles faziam apresentaçõezinhas durante essa viagem de trem, e ele é aquele que tem vidro em cima, e a paisagem do caminho, gente, assim, fantástico. Foi perfeito, completou a nossa experiência do Machu Picchu, eu acho que perfeitamente. Daí eu até botei a foto aqui, que a Marina Viaboni, que viajou com a gente, né, influencer, artista de lettering, fez essa escrita no vidro, escrita Expedição Femingos, e ficou tão lindo. Daí eu botei aqui também, as estrelas, brilha, e eu queria chamar
atenção, por favor, pra minha plaquinha de metal, porque a inspiração dela enfim, é uma coisa meio trem, né? Tipo, plaquinhas de metal, coisas mais industriais e tal. Enfim, e também aqueles detalhes de luxo, assim. E tudo só aconteceu, essa plaquinha só existe porque eu fiz essa porque eu fiz essa gambiarra aqui pro meu vídeo, que é como se fosse um radinho, mas não é um radinho, porque é uma invenção que eu mesma inventei, que é para ouvir objetos. Foi para uma publi da L'Oréal Professionnel. E aqui era o que eu prendia no meu cabelo. E daí, enquanto eu inventava isso, eu inventei esse parafusinho. Vocês conseguem ver? É tudo feito de papel prateado, né, gente? E daí foi isso que eu usei pra fazer essa plaquinha. E por que você tá falando sobre isso, Fernanda? Só queria dizer que nenhum conhecimento vai fora. Eu sempre falo sobre isso. Sempre que você cria uma coisa, tipo, nada a gente acha que às vezes é uma besteira, uma bobeira, mas tudo te ensina alguma coisa, sabe? E daí eu amei usar essa técnica que eu descobri, inventei, sei lá, aqui no meu Travel Journal. E ficou assim, essa página eu acho que é uma das minhas favoritas, com toda certeza. Várias estrelinhas, foco na foto também, porque eu amo essa foto e a sensação que ela passa. O prateado deu um tchan, né? E foi assim que ficou, então, o nosso diário de viagem de hoje do Peru. E agora explicando, pra quem não está entendendo nada, o que é Expedição Flamingos, né, gente? É um grupo de viagem que eu tenho e que eu faço parceria com uma agência de viagem e que eu abro, então, as inscrições pelo meu Instagram e agora pelo WhatsApp. Eu tenho um grupo. Se você quiser ser uma das primeiras pessoas a saber da próxima, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um grupo no WhatsApp que eu tenho só pra falar sobre isso. Então, tipo assim, eu só vou mandar mensagem quando for pra anunciar a próxima, sabe? Não se preocupem, não é um grupo aberto nem nada. É só pra eu conseguir contactar as pessoas mais interessadas mais fácil. E assim, gente, eu vou anunciando qual que é o próximo lugar e monto um grupo, que são grupos pequenos, pra gente realmente conseguir se conectar, sabe? A ideia é meio que viajar entre amigas e é isso que sempre acontece. É muito, muito especial. Essa, então, gente, essa viagem do Peru é sempre assim, né? Eu vou levar pra sempre. Eu falo isso pra todos, assim, mas eu acho que a gente estando lá, a gente sabia o quão especial era aquilo que a gente tava vivendo, sabe? E, nossa, alguns momentos que a gente teve de sentar em volta numa mesa, conversar. A própria ida do trem, que a Magia trouxe as cartinhas da Ilustrale, que é Let's Talk, que é tipo cartas de conversação, assim, com algumas perguntas e a gente foi conversando. São momentos tão profundos que surgem, sabe? Com pessoas que você conheceu há pouco tempo, mas quando você viaja junto, a conexão é outra. É tipo 5 anos em 5 dias. Então é isso, é sempre muito especial. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo pra quando eu anunciar a próxima. Já estamos estudando qual vai ser o próximo destino e qual a próxima data. Talvez seja o Carnaval de 2026. Spoilers, talvez. Ainda está tudo meio nos ares. Mas, ao que tudo indica, vai ser um lugar fenomenal, assim. Que é uma viagem daquelas para explodir a mente e transformar a sua vida. Enfim, não estou aqui para vender a expedição mesmo, porque ela nem está aberta. Queria mais era fazer colagem, conversar com vocês. Ter um momento bem calmo, assim, um vídeo bem harmônico, tranquilo, com uma qualidade impecável. Assim, eu aqui nesse canal, não é bem isso que eu entrego, né? Eu entrego o caos, mas eu entrego criatividade. Então, por isso que é um canal de criatividade e não de vídeos tecnicamente perfeitos. A minha ideia era gravar para um próximo vídeo um tour completo pelo meu Travel Journal, mostrando todas as páginas, do começo ao fim. Só que, devido ao caos, eu não tenho certeza se esse vídeo vai dar certo. Eu primeiro preciso que esse fique pronto e que eu veja se deu certo, para saber qual câmera eu uso, o que fica melhor, como eu vou lidar com essas interferências da natureza e dos sinos. Então me digam se é algo que interessa a vocês, ou mesmo ideias de qualquer tipo de vídeo que vocês queiram, alguma ideia, alguma sugestão. Impressora, respondendo também o que vocês perguntaram muito lá no Instagram, é tipo, Fê, como você deixa tão colorido? Então, gente, o segredo é o papel gloss. Eu já imprimo em papel gloss adesivado e assim vira adesivos, é só recortar. Indico demais, às vezes você até tem uma impressora que você consegue fazer isso, você não faz ideia. Esse era meu caso. Então, depois que eu descobri os diferentes papéis, você vê que tudo muda. O vídeo passado, se você não viu ainda, é a gente decorando este cantinho, botando uma roupinha, como eu gosto de chamar, porque não dá pra chamar de reforma, né? E agora sim, gente, está completo com a minha nova impressora. Olha que coisa linda. Era isso que faltava. Mas, gente, muito obrigada, sabe? Por serem guerreiras, pacientes, abraçarem o caos também, vamos dançar no caos. E é isso. Eu tô muito, muito feliz com o que a gente tem construído aqui, no WhatsApp, no Insta. Eu tenho achado um lugar de muita inspiração, assim, na criação
criação de conteúdo nos últimos tempos. Acho que essa coisa de me mudar, né, eu estou em outro país, faz você pensar muito fora da caixinha, faz você repensar algumas coisas que eram hábitos. Então eu vi o quanto a minha criação de conteúdo era hábito já. Claro, porque é meu trabalho e é necessário que a gente também automatize algumas coisas e não esteja sempre reinventando a roda, mas neste momento eu consegui olhar para algumas coisas que eram hábitos e ver, não precisa ser assim, eu posso fazer de outros jeitos. E se eu quero voltar a crescer, porque isso é uma coisa também, gente, na nossa carreira a gente não tá sempre crescendo, principalmente quando a gente fala de redes sociais, os algoritmos mudam e as regrinhas para crescer mudam. Então, muitas vezes eu tenho uma comunidade super forte, mas não tá vindo gente nova. Por quê? Por causa do jeito que eu tô postando, determinado conteúdo, determinada edição, coisa assim, enfim. E daí agora eu pude muito olhar pra tudo isso e rever o que eu quero e repensar nisso. Tô inspirada, sabe? Eu tô trabalhando nisso, fazendo coisas diferentes, fazendo coisas novas, tentando chegar mais perto de onde eu quero chegar e de quem eu quero ser e da estética que eu quero entregar, apesar de que isso tá um pouco longe ainda. Enfim, eu só queria compartilhar que eu tô muito inspirada e tô muito, muito feliz com todos os comentários que vocês deixaram no meu último vídeo no YouTube, falando aqui sobre a mudança e a gente fazendo esse cômodo. Cara, os comentários de vocês tocaram muito, assim, foi muito importante pra mim porque eu não tava esperando. E era um vídeo muito longo, de quase 1 hora, então o fato de que vocês assistiram e gostaram e se sentiram, tipo, reconfortadas e conexão é literalmente tudo pra mim. Tão clichê, mas é tudo para mim. Muito obrigada por estarem sempre aqui. Se você é novo, por favor, se inscreva. Seja bem-vinda. Aqui nós falamos de criatividade e hobbies. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam de comentar, avaliar essas coisas de sempre. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Mua! Espero um mais calmo. Mua!